Olá, professor. Olá, professora. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Mais uma vez, eu quero agradecer pelo envio das mensagens, das dúvidas, das sugestões e, principalmente, pelas atividades que vocês nos têm enviado, que vocês têm realizado aí com os seus estudantes nesse período, né, do ensino remoto. Eu agradeço muito esse empenho e essa dedicação que vocês estão tendo e principalmente compartilhando com a gente, que sempre eu estou pedindo que vocês compartilhem e vocês têm nos enviado. Bem, hoje nós estamos aqui para mais uma ATPC e vamos conversar com a professora Sônia. Ela é professora de Geografia da Escola Professor José Leme do Prado. E comigo aqui na sala estão minhas colegas de trabalho, as PCNPs. Vamos lá. Eu sou a Érica, PCNP de Filosofia e responsável pela Sociologia. E é um grande prazer estar aqui com os demais PCNPs nesse ATPC intertransdisciplinar para a gente falar de um projeto tão bacana que a professora Sônia é apaixonada. Vai ser uma grande conversa. Bom, eu sou a PCNP Cristina, né? Eu estou como PCNP de Geografia, também aí conheço um pouquinho do trabalho da professora Sônia, e vai ser, assim como a Érica disse, será muito gratificante a gente poder ouvir um pouquinho da experiência aí que a Sônia tem para socializar, compartilhar aí com a nossa rede. Eu sou a Maristela, trabalho como PCNP, professora coordenadora da área de História, e estou aqui nesse projeto aqui também para colaborar e ouvir mais uma vez esse belíssimo projeto que a Sônia desenvolve faz muitos anos, né? Vamos lá? Vamos conhecer? Passa a bola. Oi, eu sou a Andrea, de língua portuguesa, então da área de linguagens. Então, como todas as minhas colegas, companheiras já falaram, a gente está aqui nessa TPC, né, para falar um pouquinho da articulação entre essas áreas, humanas e linguagens, tá? Quero deixar aqui também o nome da Michele, PCNP, né, responsável por língua estrangeira, e está junto nesse trabalho e também colaborou bastante para que essa TPC se realizasse. A nossa TPC, ela vai no ar no dia 24 e no dia 25. Bem, quais são os objetivos da nossa ATPC de hoje? É apresentar aí para todos os professores e professoras uma experiência cuja ação educativa gerou a interdisciplinaridade, que é uma atividade aí desenvolvida há muito tempo pela professora Sônia, e mesmo nesse momento de ensino remoto, ela deu sequência, e que está em consonância com o currículo paulista, etapa do ensino médio, que trata da interdisciplinaridade entre as áreas. E também vamos refletir aí um pouquinho essa possibilidade do diálogo entre as áreas e os componentes curriculares desenvolvidos aí no ensino médio, né, que nós sempre queremos, esse trabalho entre áreas, entre componentes curriculares. E nós vamos ver que isso é possível a partir dessa ação educativa da professora Sônia. Bem, a nossa pauta, nós vamos conversar, né, como eu já disse, com a professora convidada, professora Sônia, de Geografia, da Escola Professor José Leme do Prado. Após essa conversa, que vai ser assim, um bate-papo mesmo, forma de perguntas, a gente vai perguntando, ela já vai respondendo, então vai ser uma conversa. Após essa conversa, nós vamos apresentar 2 vídeos, com 2 estudantes, colocando a sua experiência ali com o projeto da Mini 1. E ali, finalizando, né, as considerações finais, e eu deixei aqui 2 links para que vocês se informem mais, né, eu convido que vocês assistam para buscar mais informações a respeito da ONU e do próprio projeto. Aqui no slide, nós trouxemos as competências gerais da BNCC e que estão
totalmente ali articuladas, contempladas pela atividade que nós vamos apresentar, tá? Então, todas essas competências a gente percebe no trabalho com a atividade. Aqui, a gente trouxe as fotos dos alunos, juntamente com a professora, num evento da Mini-ONU, que ocorreu em Poços de Caldas. Nós gostaríamos, né, de compartilhar essas fotos aí com todos os professores. A gente vai conversar com a professora Sônia. Eu quero agradecer a professora, né, que se disponibilizou a gravar aqui com a gente, a TPC, com essa atividade, que a gente sabe que é uma atividade que você gosta muito e há quantos anos já trabalha. E mesmo agora, nesse momento aí da pandemia, você conseguiu desenvolver o trabalho com os estudantes. Então, eu vou passar agora a palavra para a Maristela. Olá, Sônia, tudo bem com você? Tudo bem? Tá bonita hoje, hein? Vamos lá, vamos começar então esse bate-papo. Vamos começar então, primeiramente, sabendo, né, o que é esse projeto, né, o Mini-ONU, e como você conheceu, né, sabendo que você tem uma longa trajetória de trabalhos envolvidos. A gente quer começar essa conversa sabendo um pouquinho dessa história. Vamos lá, saber um pouquinho mais, nos relate o que é o projeto e como você, né, conheceu ele. Vamos lá? Eu agradeço, na verdade, a possibilidade de estar aqui e conversar com vocês, e conversar com a rede, né, com tanta gente que vai me ouvir falar. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Esse projeto, eu sempre digo que é a menina dos meus olhos, né, então sempre é muito bom e é muito gratificante compartilhar essa aventura que tem sido o trabalho com o Mini-ONU. Bom, eu sou prata da casa do Leme do Prado, para quem não me conhece, né? O Leme do Prado é de Valinhos. Eu sou prata da casa, sou da primeira turma de formandos do Leme, e amo demais a escola em que eu estou, e eu posso dizer que o projeto Mini-ONU acabou aparecendo na minha vida sem eu nem imaginar, eu nem sabia que existia, e um dia procurando um texto sobre reformas no Conselho de Segurança da ONU, é que eu acabei descobrindo a existência desse projeto, né? Isso foi em 2005, e a partir de 2006 nós começamos a desenvolver o projeto, e ininterruptamente estamos até este ano, que nos trouxe uma outra lição, algo muito diferente, que foi o Mini-ONU virtual, né? Bom, então eu vou comentar com vocês o que é o Mini-ONU. Tá aí a Maristela, as meninas das humanas, sabe que antes da existência da ONU, existia a Liga das Nações. Sim. E num momento X, eles resolveram que havia necessidade de formar pessoas para entender as relações internacionais. Então, eles começaram a tentar divulgar, mas daí a Liga das Nações naufragou, né? E vamos adiante, surge a ONU, e depois do mundo pós-guerra, a ONU retoma essa ideia da necessidade do envolvimento dos jovens em questões mundiais. E cada vez que o mundo se tornava menor, né, o desenvolvimento das comunicações e tudo mais, essa necessidade de envolvimento dos jovens no que estava acontecendo mundialmente se torna cada vez maior. E a ONU passa a incentivar que fossem realizadas simulações ou encontros com estudantes
que poderiam discutir pautas que eram pautas da própria ONU, né? Algumas universidades aceitaram esse desafio, né? Os mais diversos países, mas principalmente Inglaterra e Estados Unidos foram alguns dos primeiros a se envolver nisso. No Brasil, ela vem, e também algumas universidades abraçam esse projeto, que é montar uma simulação de um encontro da ONU, ou de diversos encontros da ONU, de diversos áreas de conhecimento que a ONU trabalha, e esses encontros iriam simular um encontro real da ONU. Então, por exemplo, o objetivo era simular, por exemplo, um encontro geral da Assembleia Geral, ou um encontro da FAO. Como que eles se organizam, como é que fala, o que a FAO discute nas suas reuniões, o que, por exemplo, a Interpol, que não é da ONU, mas é um organismo extremamente importante internacionalmente, e tem uma reunião anual. Nessa reunião, o que se discute? Como se discute? O que eles podem fazer? Aonde eles podem chegar? Como determina? Tudo isso foi pensado e é levado aos alunos do ensino médio, que participam dessas simulações, né? No Brasil, como eu falei, existem algumas importantes simulações em algumas universidades. O Leme do Prado foi acolhido, acalentado e recebido de braços abertos pela simulação que é realizada pela Faculdade de Relações Internacionais dentro da PUC Minas. Então, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, ela realiza, o Departamento de Relações Internacionais, realiza a simulação, que é o mini-ONU inicial que nós participamos, em Belo Horizonte, tá? Este ano foi o 21º mini-ONU. 21º, né? Então, e o Leme é, hoje, uma das escolas que há mais tempo participa do evento, ininterruptamente, né? Há 5 anos surgiu também um outro mini-ONU, um filho pródigo, um outro mini-ONU na PUC Minas, em Poços de Caldas. Então, há 5 anos, nós participamos de 2 eventos da PUC. Um em Belo Horizonte e um em Poços de Caldas. Nesse evento, então, o que acontece? Os alunos são divididos em comitês, que seriam esses encontros gerais. Cada comitê representa um órgão da ONU e vai discutir um tema específico. Durante 3 a 4 dias, aí vai dependendo se é BH, se é Poços, dependendo do ano. Então, normalmente fica aí por volta de 4 dias de discussão. Nesses 4 dias, os alunos do ensino médio do Brasil inteiro se reúnem para discutir N temas, só que assim, eu, Sônia, sou aluna do ensino médio, vou discutir um tema na Interpol. Então, eu vou discutir um tema da Interpol. A minha amiga Maristela vai discutir Assembleia, ela vai estar na Assembleia Geral para discutir o tema da Assembleia Geral. Entenderam? Entendi. Nossa, muito, muito interessante, porque essa sua questão que você está colocando, todo esse panorama, eu fico pensando assim, como é
né, aí a participação dos alunos. Nós temos aí uma outra pergunta. Em relação às habilidades cognitivas, aquelas que a gente tem dos componentes curriculares, né? Como elas são trabalhadas? Como você vê esse trabalho, esse desenvolvimento, tanto na questão da geografia, que é a disciplina que você leciona, o envolvimento com outros componentes também, história, vamos dizer aí, a sociologia, que tem muita questão das relações internacionais, a própria língua portuguesa, linguagens, né, língua portuguesa, a questão do inglês aí, que envolve a questão de relações internacionais, né, então o que você pode falar assim de experiência que você percebeu que contribuiu aí para a questão do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos? Uma excelente pergunta. O Mignon é paixão, né? É paixão. Então, até nesse último Mignon que nós participamos, um dos organizadores falou uma coisa que é muito interessante. O Mignon é mais do que ir simular, né? O Mignon é um projeto amplo. E, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é extremamente complexo. Então, o que a gente percebe? O aluno, quando ele entra, inicia sua participação no Mignon, ele tem uma visão do Mignon, né? Quando o aluno está lá no 9º ano, e ele fala assim, o ano que vem eu vou participar do Mignon, ele quer saber dos debates. Para ele, o debate, né? Só que nós trabalhamos muito mais do que isso. O debate é a cereja do bolo, né? É a parte, vamos colocar assim, é aquele açúcar que fica no fundo, aquela parte mais doce, que é muito contagiante. Mas há um trabalho muito sério ao longo de todo o ano e que às vezes o aluno não percebe, né? Então, o que nós vamos trabalhar com o aluno? Quando o aluno entra no primeiro dia, né, que ele faz parte pela primeira vez, primeiro dia, e aí ele está com aquele olho brilhante e a gente começa a comentar qual é a nossa preocupação, né? Nós falamos um pouco do tudo que ele vai poder perceber, né? E deixamos algumas coisas sem falar, mas ele vai perceber ao longo do tempo. Por quê? Porque nós trabalhamos no Mignon muitas habilidades em relação a, como você falou, história, geografia, sociologia, muita coisa. Isso é fácil deles perceberem, né? Mas há todo um complexo por trás disso, né? Então, por exemplo, qual foi o slogan do Mignon, né? Que o Mignon, qual é o seu jeito de mudar o mundo, né? O deste ano é Mignon, qual é a tua voz? Então, quando o aluno percebe isso, que ele está ali pensando numa forma de mudar o mundo, que ele está ali pensando qual é a voz que ele não quer que se cale, né? Isso abre um rol de possibilidades para ele infinita. Então, ele vai começar a perceber que se ele tem uma voz, a dele ou de outra pessoa, que ele não quer que se cale, o que ele pode fazer para aquela voz não se calar? Primeira coisa que ele percebe, assim, é que ele tem que argumentar. Ô, Sônia, é formação do cidadão mesmo acontecendo, né? A gente vê esse processo de transformação, né?
Exatamente. Eu perguntei para os meus alunos no início do ano, né? Acho que foi no início do ano, foi esse ano. Qual era a voz que ele não queria calar, que ele não queria que calasse? Uma das alunas me trouxe uma ativista, que é uma adolescente ativista norte-americana, que começou a trabalhar contra o porte de arma nos Estados Unidos. Uma outra menina lembrou de uma ativista inglesa, essa, sinceramente, tinha passado do meu radar, que ela foi na frente da casa do ministro, naquela rua famosa, e sozinha, com um cartaz, na frente da porta do primeiro-ministro da Inglaterra, falando assim, por favor, ofereça absorvente nas escolas. Tem menina que não tem condição de comprar absorvente. Nós temos direito a isso. Isso é interessante, né, Sônia? Porque aí você está falando da questão também, não só cognitiva, habilidade cognitiva, né, referente à geografia, história, enfim, os componentes curriculares, mas você está falando também das habilidades socioemocionais, principalmente a questão aí da empatia que você está colocando dessa aluna, né? Você se colocar no lugar do outro, a questão de você ser protagonista, você realmente recorrer a direitos, a você ter essa autonomia para desenvolver ações. Uhum. Então, são muitas habilidades que são trabalhadas e que no dia a dia, né, no concreto mesmo. Então, por exemplo, cada aluno tem que escrever um documento de posição oficial para poder participar do evento. É o que a gente chama de DPO. Esse documento, ele não pode escrever, não é a Sônia, a Maristela ou a Maria Cristina que vai escrever. Quem vai escrever é a embaixatriz de um país tal. Então, ele vai discutir o tema do comitê dele, né, com o olhar do país que ele está representando. Então, ele vai ter que ter conhecimento das relações internacionais do país que ele está representando, da história, da cultura do país. Ele vai ter que saber argumentar, ele vai ter que saber escrever um texto argumentativo, e ele vai ter que ter argumentos sólidos. Não existe eu acho que. Eu acho não existe. Ele vai ter que falar como é a política internacional de um país. Se ele está representando o Sudão do Sul num comitê que vai discutir a mutilação genital feminina, mas, professor, eu sou contra isso. Mas o Sudão do Sul não é. É cultural dele. Mas eu vou ter que defender isso? Vai. Você vai ter que defender isso. Ou vai tentar mostrar que seu país vai mudar, mas é uma questão cultural, você vai ter que defender os direitos do seu país. Então, você vê, ele vai ter que pensar com uma informação que ele não conhecia até então. Ele vai ter que organizar essa informação na cabeça dele. Ele vai ter que achar argumentos contra o que ele pensa. Ele vai ter que conhecer a cultura daquele país. Porque como ele vai argumentar com propriedade se ele não pesquisou antes? E ele, às vezes, não existe texto em português. Então, ele vai ter que se locomover numa esfera que às vezes não é bem a dele, né? Ele vai ter que perceber assim, ó, ou eu trabalho atrás dessas informações, então daí ele já vai atrás das tecnologias, né? Ele tem que se envolver com as tecnologias. Ele tem que se envolver muitas vezes com textos científicos, né? Por exemplo, se ele estiver discutindo a questão do cyberterrorismo no comitê da Interpol, ele vai poder falar, eu acho que o cyberespaço é assim? Não, né? Ele vai ter que falar, e ele vai ter que falar com propriedade.
Eu falo assim, logicamente, o aluno do primeiro ano vai sentir muita dificuldade. Ele está chegando, isso nós estamos falando lá em fevereiro, né? Início de março. Nós vamos abrir um mundo para ele. Ele vai perceber que o mundo não é a escola dele. O mundo é muito maior e ele vai ter uma percepção concreta disso, tá? Eu vou pegar carona nisso que você começou a falar, então, e aí eu vou encaminhar aqui mais uma pergunta, tá? Quando você começa a falar do aluno, do envolvimento desse aluno, de como ele chega lá no início do ano e como ele termina depois do ano, e também eu acho que existe todo um trabalho colaborativo e de equipe ao longo do ensino médio, né, entre os alunos de primeira série a terceira série, tá? Tem o início de fevereiro até novembro, até, vamos dizer assim, outubro, a participação ali no evento, e nós, então, adultos, professores, eu acho que todos os envolvidos na escola conseguem enxergar mais facilmente esse crescimento, ou o desempenho e o desenvolvimento aí de algumas habilidades que vão sendo postas, trabalhadas, né, ao longo desse percurso. Mas e os alunos? Então, assim, você tinha começado a falar dele. Ele se vê nesse processo todo, ele percebe uma certa diferença, vamos dizer, ele se vê, se autoconhece, eu acho que é um momento importante dele de autoconhecimento, assim como a família também consegue perceber essa transformação na trajetória mesmo, né, dentro do projeto da Miniono. Eu participei já, né, já acompanhei a simulação aí na própria escola, e essa questão que vocês colocaram da diferença do aluno da primeira série para a terceira série é evidente. A gente percebe o quanto esse aluno desenvolveu nessas habilidades. E essa questão da argumentação, vou falar aqui da argumentação, né, até porque eu sou de língua portuguesa, foi o que eu fiquei observando, é nítida como ocorre essa mudança. E ali não é visível só eu, não foi só eu que eu percebi, todo mundo que estava ali no auditório percebe, e eles percebem, porque a gente vê o quanto o aluno da terceira série, assim, da segunda para a terceira, tem a propriedade, né, de estar falando, e o do primeiro ano, tadinho, está ali mais tímido, mas está ali, iniciando. Obrigada, gente. Desculpa interromper, mas eu precisava comentar. Então, Andréia, eles percebem sim, tá? Eles percebem que eles crescem, eles percebem que eles desabrocham. Quando eles... deixa eu voltar um pouquinho. Quando eles escrevem esse documento de posição oficial, o DPO, eu assino um termo junto à PUC, dizendo que eu não interfiro na escrita do documento, né? Entre outras palavras, que não sou eu que vou escrever para ele, né? Em palavras bem claras, é isso. Que é um texto de autoria do aluno. E, logicamente, eu não faço isso, são eles que escrevem. Só que eu tenho a possibilidade de corrigir, de dar nortes. E daí o que ele faz? Teve, principalmente com o primeiro ano que participa, né? O menino chega com o primeiro DPO de 2 parágrafos, né? 5 linhas. E eu olho assim, falo assim, não, olha, você começou muito bem, mas você não se apresentou. Você tem que se apresentar. Quem é você que está escrevendo esse documento? Tá, daí ele vai lá e escreve, daí ele volta para mim, eu falo assim, olha, já está melhor aí. Então, nós vamos assim na construção do texto dele. E daí, no final, várias vezes já aconteceu isso, eu nem perguntei. Ele pega o primeiro que ele me entregou,
E ele pega o último, ele falou assim, professora, fui eu que escrevi isso aqui? Né? Ô, Sônia, é legal você estar falando isso, porque é exatamente o que eu tinha aqui a curiosidade de trazer aqui para que você conte um pouco para os professores. Olha só, ouvindo tudo isso, a gente enxerga uma conexão muito atual com as 10 competências gerais do nosso currículo paulista, né? Olhando para isso, tudo que você está trazendo, a gente vai vendo que vai contemplando cada uma das nossas competências gerais, e essa parte da escrita, esse processo de escrita, de argumentação, de construção do conhecimento, vê a evolução, né? O menino que escreveu um texto mais ou menos lá no começo e no final ele mesmo duvidar, né, do crescimento no conhecimento que ele teve, é um avanço que é muito gratificante, né? A gente vê render frutos o trabalho desenvolvido, né? Conta um pouquinho para os professores, né, de linguagens e de humanas, como é que é o desenvolvimento lá na sala de aula, no dia a dia, como é que fica mais ou menos esse planejamento do desenvolvimento do projeto. E aí você vai ter que contar para a gente duas coisas. A primeira é até o mês de março de 2020, que a gente vivia uma realidade, né? Antes da pandemia, e depois da pandemia, como é que você encontrou, né, articulação com os jovens para fazer o desenvolvimento do Miniono acontecer, mesmo que com o ensino remoto? Conta para a gente um pouco isso que a gente está curioso para saber. Tá bom, vou. É uma boa pergunta também. Só uma coisinha, Andréia, os pais também percebem, porque eles vêm conversar comigo, vêm falar da diferença que é, vêm falar que hoje os filhos sentam na mesa para negociar alguma coisa, quando eles querem, sabe? Então, os pais ficam encantados, todos, sempre. Isso eu acho, assim, muito legal também, né? Porque mostra um crescimento de personalidade, né? Dos alunos. Eu acho isso muito legal. Mas aí, no dia a dia, né? O Miniono, como ele está na nossa escola há muito tempo, né? Inicialmente era um trabalho que nós fazíamos fora do horário, e que os alunos que queriam participar vinham em horário diferenciado para trabalhar. E tínhamos aula específica de relações internacionais e tudo mais. Com o momento que nós entramos para o programa PEI, o projeto se tornou uma eletiva, né? Então, hoje, no Leme, um Miniono, que, na verdade, nós demos um outro nome, né? Que é SINUP, que é Simulação Interna das Nações Unidas do PEI. É a nossa eletiva. Eu tenho aqueles alunos que querem participar da eletiva como eletiva e da eletiva para se preparar para participar do evento. Então, quem vai participar do evento tem necessariamente que participar da minha eletiva. Quem participa da eletiva escolhe se quer participar do evento ou não. Tá? Então, isso é alguma coisa. E na sala de aula, e no dia a dia, o que nós percebemos é que o aluno que realmente entende, que participa tanto da eletiva, mas é mais rápido participando também do evento, ele se torna um aluno protagonista. Ele se torna um aluno, por exemplo, que é aquele que tenta mediar conflitos dentro de sala de aula. É aquele aluno que chega para o professor e conversa com o professor. Às vezes tem professor, quando chega professor novo,
e sabe do projeto, ele fala assim, aquele aluno lá é do seu projeto, não é? Porque a postura é uma postura diferente, né? E eu cobro muito deles. Eu cobro essa postura diferenciada. Os alunos que participam do projeto, eles são aqueles que adoram um debate dentro de sala de aula, seja qual for o assunto. É aqueles que gostam de expressar a opinião. E às vezes falam, olha, cara, eu não concordo muito com você, não. Ou não, ô professora, ele está falando a verdade, é bem legal o que ele está falando. Então, aquele aluno que absorve realmente o programa e dentro de sala de aula ele não consegue esquecer o Mignono. Aquilo interioriza de tal forma. Às vezes, no Mignono é muito interessante que eles falam assim, quando a coisa começa a ficar tumultuada, eles falam assim, decoro, caros delegados. Às vezes, no meio da aula, o aluno fala assim, decoro, caros delegados, no meio da aula de matemática, português. Gente, eu quero ouvir, eu quero participar, calma, não é bem assim, sabe? Então, passa a ser do cotidiano deles. Então, faz diferença na sala de aula. E isso, eu não estou falando isso porque a minha escola, não, isso eu ouço em cada reunião no final do evento, quando os professores que participaram do evento fazem uma reunião para dar os feedbacks, isso eu escuto que acontece em todas as escolas. Mas é utópico, você não atinge todo mundo. Não, lógico que eu não atinjo todo mundo. A gente consegue atingir, logicamente, muito rapidamente, aqueles que querem essa mudança, isso é fato, né? Mas aqueles que a gente conquista ao longo do ano, como eu falei, né? Aquele aluno que me perguntaram, mas você vai levar esse aluno? Vou levar esse aluno, e esse aluno voltou transformado, né? Quando ele percebe a grandiosidade do evento. Então, e agora, neste momento de isolamento social, como fazer isso? Eu tenho esse grupo desde 2006. Desde que nós migramos para o WhatsApp, há uns anos atrás, nem lembro quando foi, eu monto um grupo com os que vão participar do Mignono. Hoje o meu grupo tem 70 pessoas, porque quem já foi não quer sair do grupo. E quando eu tento tirar, eles vão no PV e falam, professora, eu não estou mais na escola, mas as conversas são tão boas, não tira eu, não. Eu não vou dar opinião, eu não vou atrapalhar a senhora, mas deixa eu... Então, esse grupo está junto há muito tempo, no mínimo 3 anos, né? Se fez o ensino médio. E quem já saiu está há 5, 6 anos no grupo, participando de discussões. Quando nós tivemos que vir para o virtual, a minha eletiva não parou, e eu conversei muito com eles. Por quê? Porque lá em fevereiro, nós já estávamos pensando quem iria participar do Mignono, caso o evento acontecesse. Lá em fevereiro, nós não sabíamos, a PUC não sabia se o evento aconteceria, né? Ela não tinha ideia. Ela estava sonhando, mas não tinha ideia. Nós ficamos em stand-by esperando que a PUC decidisse. Mas eu falei para eles, nós não podemos esperar, porque se a PUC decide em setembro que em outubro vai ter o evento, como é que vocês vão se preparar? Então, nós continuamos com o nosso trabalho virtual. Sônia, uma delícia ficar te ouvindo. Eu acho que todas nós aqui gostaríamos de te ouvir, porque você está tão, né, atrelada ao projeto, é algo que é tão seu, que passa para a gente, e a gente acaba querendo conhecer mais, sempre mais. Alguém gostaria de... Nós temos um tempo, né? A TPC são 45 minutos, a gente já está mais ou menos aí no tempo.
Meninas, alguém gostaria de fazer mais uma colocação? Eu gostaria de fazer. Eu só gostaria, assim, de pedir para a Sônia, se ela pode, assim, dar um exemplo de um aluno, de uma situação que ela tenha percebido esse antes e esse depois. Como isso interferiu, esse projeto interferiu na vida, no projeto de vida, ou alterou, deu expectativa para esse aluno ter um outro objetivo. Vamos dizer assim, que no início ele tinha como objetivo, o foco dele era X, mas depois que ele participou do projeto, ele acabou fazendo uma outra atividade totalmente diferente, mais enriquecedora, e por conta dessa participação no projeto Miniono. Cristina, olha, eu teria 150 exemplos, 180 exemplos para te dar. Ótimo. Né? Eu teria muitos exemplos. Fica até um pouco difícil escolher alguns. Eu vou escolher, e eu vou tentar ser bem rápida, porque como eu adoro falar, eu sei, né? Eu vou escolher alguns que me marcaram. No primeiro Miniono, uma aluna que primeiro Miniono que eu fui lembrando, 2006, nem pensava em expressar projeto de vida, né? Não tinha ainda essa... Mas a menina estava no 3º ano e ela sempre quis seguir a carreira do direito. Quando ela voltou do Miniono, ela falou assim, eu vou fazer relações internacionais. Eu falei assim, ela brilhou meu olho, né? A mãe virou para ela e falou assim, não, você sempre quis fazer direito. Você vai fazer direito. E daí eu me retirei, né? Saiu da minha governabilidade. Houve negociações em casa, a menina fez direito, fez a faculdade de direito. Qual é a especialidade dela? Direito de refugiado. Que interessante. Que foi o tema que ela discutiu no Miniono. Que interessante. Sabe? Então, ela fez a faculdade, e ela da região, ela é uma das especialistas em direito de refugiado. Olha que legal. Ô, Sônia, é muito emocionante ver a sua emoção ao trazer, né, esse depoimento. Eu não posso deixar de comentar aqui que, na verdade, essa coisa do projeto de vida, né? Porque eu sei que o Miniono é parte do seu projeto de vida, né? Porque a gente percebe isso, né? De uma forma muito intensa. Conversar com você é sentir essa paixão pelo projeto, né? E quem te conhece um pouco mais sabe da sua paixão por Ouro Preto também, que eu já estou aqui revelando um pouco do lado pessoal. Mas o que eu acho que a gente já está partindo para o encerramento da formação, né, Alzira? Já vou até passar a palavra para você, mas eu acho que o importante aqui nessa conversa formativa, né, com os professores de língua portuguesa, de língua inglesa, da área de linguagens, os de filosofia, de sociologia, de geografia e de história, pesquisar um pouco mais sobre o projeto para conhecer e se sentirem motivados a isso, para navegar. Se tiver curiosidade, a professora Sônia vai deixar disponível o contato dela, né? O Gilson vai colocar embaixo na descrição o e-mail, porque se algum professor quiser tirar alguma dúvida, eu tenho certeza que a Sônia vai ter o maior prazer em contar isso para a gente, né, Sônia? E então é um pouco disso, né? Trazer para os professores das duas áreas que estão nos assistindo que qualquer projeto que a gente encare ele como um projeto de vida, que a gente acredita no poder de transformação desse projeto na vida dos nossos jovens, vale a pena, né? Porque quando a gente pega isso e acredita nisso, e o menino acredita nisso junto com a gente coisa se transforma, né? Transforma vidas, transforma pessoas, e é por isso que a gente está na educação, não é? Eu só queria falar uma coisa para a Érica, só para terminar, Érica. O Miniono é o meu jeito de mudar o mundo.
Bem, então nós estamos aí finalizando. Acho que agora todo mundo já colocou suas considerações finais. E agora, quero agradecer novamente a Sônia, as minhas colegas, né, a todas vocês aí. Muito obrigada por aceitarem aí quando eu propus que a gente conversasse com a professora Sônia e fizesse essa ATPC. E agora nós vamos assistir a 2 vídeos de 2 estudantes da professora Sônia que fizeram parte do projeto. Tá? Eu quero novamente agradecer. Professores, muito obrigada. Até uma próxima. Olá, sou o Matheus Benformigoni, Escola Leme do Prado, PEI. Bom, primeiramente, aqui com o meu papelzinho. O que é o Miniono para mim? Basicamente, utilizando de um slogan do Miniono, é o meu jeito de mudar o mundo. Mas não é o meu jeito de mudar o mundo na forma de... Fazendo o Miniono eu vou conseguir alterar alguma estatística. Não. É meu jeito de mudar o mundo porque nele eu aprendo. E antes de tomar qualquer ação sobre qualquer coisa, o mais importante de tudo é a informação. E com isso o Miniono realmente mudou minha vida. Casos que eu não saberia nem lidar, não saberia nem fazer a resposta, ou saber algo simples, hoje em dia pra mim não é tanta coisa assim. Saber o certo e errado de cada situação, se existe um certo e errado de cada situação, claro, existem casos, você precisa conhecer os 2 lados, 3 lados, 4 lados. E do jeito que o Miniono se apresentou pra mim, é uma forma de me mostrar como conhecer esses lados, como entender esses lados e me posicionar, realmente me colocar de uma forma que os 2 fiquem em pé de igualdade para eu distinguir qual vai ser o meu lado. Bom, novamente aqui. O que mudou depois do Miniono? Basicamente tem um termo que eu posso usar: evolução. É um termo que ficou bastante popular por causa de desenhos que passavam na TV antigamente, e por outros aspectos, mas eu acho que é o que mais define. Evoluir pra mim seria algo que passa de um estado para outro, seja melhor, em grande parte das vezes, algumas vezes não, mas continua sendo uma evolução. O fato de evoluir é não ficar parado, não ficar inerte no mundo, não ficar inerte no sistema. E com isso fazer atitudes simples depois da evolução se tornarem atitudes realmente relevantes. Evoluir é algo sem sombra de dúvidas nenhuma. Aposto que todos que passaram por uma sessão, 2 sessões, todas as sessões, um exemplo, todos evoluíram. Uns mais, outros menos, mas do seu jeito todos evoluíram. E pra mim, isso é Miniono. Um pouco hoje do projeto Miniono, do qual eu fiz parte os meus 3 anos do ensino médio, que foi pela professora Sônia que eu conheci. E eu era uma pessoa super tímida, e esse projeto maravilhoso fez que eu desenvolvesse mais a parte de comunicação e argumentação, que você argumenta com propriedade e sabe discutir sobre as coisas, e também descobre novas formas, outras visões de mundo. Esse projeto é um projeto que você leva para a vida, ele com certeza vai te ajudar em alguma outra área, como, por exemplo, outro dia eu fui fazer um trabalho de sociologia e eu acabei usando ele, que era sobre coisificação e desumanificação, e eu usei o meu tema que eu fui esse ano mesmo em PUC BH, de genocídio em Ruanda, um tema bem forte, mas é isso. Eu espero que vocês façam parte desse projeto e vejam qual é o seu jeito de mudar o mundo. Quando você percebeu o mundo ao seu redor? Quantas vezes você sentiu que poderia fazer a diferença? Tudo pode ser transformado. Sua história e a de todos. O Miniono é a história em suas mãos.
A cada novo dia, dificuldades afetam a vida de milhões de pessoas. Ao longo do tempo, as tragédias se acumulam. Mas existe esperança. A cada novo dia, as dificuldades podem ser superadas. As tragédias podem ser evitadas. É possível promover a paz, gerar prosperidade, espalhar a liberdade. Juntos, somos capazes de construir novas histórias. O mundo depende de novos começos. Depende da iniciativa de cada um. Estender as mãos, abrir as portas, dar os braços. O poder da palavra é capaz de superar as diferenças entre os povos e gerar a união. Aquilo que parece impossível pode ser feito. Sua voz pode mudar a história. Suas ideias podem ser o início de uma revolução. Com a sua vontade, podemos construir o futuro para todos. Miniono, a cada história, um novo começo.